Muito bem, graça e paz, né? Por aqui já o pastor Júnior, ouvimos aí o louvor que ruge o leão, esse é o avivamento no Portal Cidade, aqui pela TV Cidade e também pela rádio, né? 87,9, você está acompanhando, meu muito obrigado pela sua companhia. Pastor Júnior, graça e paz. Graça e paz, Que Cid. satisfação receber o senhor aqui. Prazer é meu Abrindo estar aqui aqui. o quadro na TV Cidade, né? No avivamento, você está aqui do lado do pastor. E hoje a gente estreia aqui um quadro, né? A Hora da Palavra, né? Hoje é estreia. Hoje então, é estreia, o olha senhor aí, está estreando, né? privilégio. O privilégio todo meu, né? Esse momento é todo do senhor aí, assim, a pregação para nós da palavra. Tá? Muito obrigado desde já. Amém, Sidney. A todos que estão nos assistindo, nos ouvindo, a graça e a paz, um bom dia, um sábado abençoado a você, a todos que estão aí nos assistindo e também ouvindo. É um prazer estar aqui, né, abrindo, não só abrindo, mas iniciando, né, esse momento trabalho, da né? palavra, né, de Deus. Isso mesmo. Parabenizar, Sidney, né, pelo trabalho, pelo programa, Amém. né, porque através da televisão, do rádio, né, que as pessoas, nos lugares, às vezes remotos, pessoas estão ouvindo a palavra do Senhor. E como você Amém. iniciou aqui dizendo, né, a palavra de Deus, a palavra da verdade. Isso. E é isso que conduz o homem, que direciona a vida do homem na face da terra. Né? Sou ali pastor da Igreja Batista Nacional Peniel, né? E estamos aqui já há 16 anos, né? 16 anos. Certinho aqui. Isso. E pregando a palavra do Senhor. Amém. Então vamos para a palavra. Chegou a hora de ouvirmos a palavra de Deus. Certo, avivamento. Momento da palavra. Momento da palavra. Meu querido irmão, minha querida irmã, seja muito bem-vindo a mais um momento de fé, esse espaço de comunhão, reflexão e, acima de tudo, de esperança em Deus. Hoje eu quero compartilhar com você uma palavra poderosa que o Senhor colocou no meu coração. Uma palavra para os dias difíceis, para os momentos em que tudo parece escuro, sem direção. Momento da palavra. Momento da palavra. Eu quero trazer uma palavra para o seu coração, você que ouve e assiste também. Eu quero aqui ler o Salmo 127, que é um salmo que fala da vida do homem e também da família. Hoje eu já ministrei a respeito sobre a família, a nossa vida e a nossa caminhada aqui na Terra. E agora, nesse momento, também eu quero fazer uma reflexão, trazer esse momento da palavra para o seu coração, família, pai de família, você trabalhador, né? Eu quero trazer esse texto da palavra do Senhor para o nosso coração nesta manhã. Diz assim, o Salmo 127, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Será inútil levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão que conseguiram com tanto esforço. Aos seus amados ele dá enquanto. Herança do Senhor são os filhos, fruto do ventre o seu galardão. Com flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando enfrentar os inimigos do tribunal. Amém? Amém. Eu quero trazer aqui a meditação desse texto. E este texto enfatiza a importância da dependência de Deus na construção da família, também da vida. Ele já mostra aqui a centralidade que é o Senhor na vida do homem, também na vida da família. Todo esforço humano, esse texto nos aponta que todo esforço humano de construção da família, também da sua vida, do seu trabalho, do seu dia a dia, né, vai dizer que é inútil se Deus não for o primeiro, o centro da vida do homem. Porque nós vemos desde o princípio da palavra de Deus, né, quando o homem se afastou lá no jardim do Éden, do Senhor, nós vimos então o Senhor enviando Jesus Cristo, enviando seus mensageiros, profetas, né, para resgatar novamente o homem, a proximidade do homem para o Senhor, para que o homem pudesse olhar para o seu Deus.
Então, o salmista vai dizer que todo esforço humano de construção da família, da sua vida, do seu trabalho, sem Deus ser o centro, isso pode ser inútil. Porque Deus é o Criador de todas as coisas. E esse momento da palavra traz a reflexão para nós nos alinharmos à vontade e o propósito de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Então, o Senhor deve ser o centro da sua vida, ao homem, à mulher, à família, à sua casa. Porque podemos até construir, podemos até levantar grandes coisas nessa terra. Mas o texto nos fala, se Deus não for o primeiro, por isso pode ser inútil. E é justamente o afastamento da verdade, da palavra de Deus, que tem levado às vezes muitas famílias a sofrerem, a viver momentos difíceis, né? Quantas famílias às vezes estão sofrendo. E eu quero trazer essa palavra, volte-se para o Senhor. Tenha Deus como primeiro na sua casa. Tenha Deus como primeiro na sua família. Porque Ele mesmo diz que toda construção tem a direção dele. Isso pode ser interessante que também o salmista ele vai dizer que será inútil levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão que conseguiram com tanto esforço. Nós vimos isso no trabalhador brasileiro, em Alto Paraíso, as pessoas levantam cedo, vai para o seu trabalho. Mas aqui Deus está trazendo, olha, que eu seja o Senhor da sua vida. Ele vai falar, aos seus amados ele dá enquanto dorme. Parece que Deus seleciona pessoas. Não, aos seus amados. Não há exceção de pessoas. Os amados são aqueles que escolheu amar a Deus. Seus amados são aqueles que colocam Deus em primeiro lugar na sua vida, no seu trabalho e também na sua família. Versículo 3, que nós lemos também, o salmista vai dizer, herança do Senhor são os filhos, e fruto do ventre o seu galardão. Filhos, Sidney, são as próximas gerações da nossa família, né? E nós zelamos muito. Qual o pai que não quer ver bem a sua família? Qual o pai que não quer ver bem os seus filhos, né? Os pais trabalham, eu quero ver meu filho na faculdade, eu quero ver meu filho sendo um homem de sucesso, uma mulher de sucesso, com uma família abençoada e uma família de sucesso. Então, as próximas gerações, aqui na cidade de Alto Paraíso, as próximas gerações do nosso Brasil, né? São os nossos filhos, nós zelamos por isso. E a Bíblia diz que os filhos são herança do Senhor. Fruto do ventre, seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da mocidade. Interessante que o salmista ele vai tratar os nossos filhos como uma flecha na mão de um guerreiro. Então ele vai colocar os pais como o guerreiro. Nós sabemos que o guerreiro ele pega uma flecha e quer acertar o alvo. Então ele está se colocando como nós, pais, somos o guerreiro. Temos a flecha que é os nossos filhos. Interessante que quando você vai preparar uma flecha, né? Hoje você vai lá numa casa de camping, né? Você compra lá pronta, mas, né? Do modo rústico e antigo, e ainda eu acredito que existe, né? Você vai lá no mato, tira aquela flecha, às vezes ela não está perfeita. Então eles levam para casa e vai rapando aquela flecha e vai dando formato, cortes dela, passa pelo fogo e vai tornando ela, né, mais reta possível para que o guerreiro possa colocar ela no arco e acertar o alvo. Assim somos nós com nossos filhos, preparando eles para o mundo, para acertar o alvo. E nesse processo, a palavra aqui nos fala que eles são como flecha nas nossas mãos. É o processo de nós cortarmos muitas coisas, podarmos os nossos filhos, raparmos, né? E lutarmos para que eles possam estar o mais direito possível para acertar o alvo. É a próxima geração. Nós, pais, temos essa missão importante, né, de nós estarmos, então, preparando nossos filhos, a futura geração do nosso município, do nosso estado, do nosso Brasil. E isso está na responsabilidade da família. Responsabilidade da família, como flecha na mão do guerreiro. Assim são os nossos filhos. Então nós vamos corrigir, nós vamos podar. Temos vivido tempos difíceis,
né? Que nossos filhos sejam corrigidos, podados por nós, né? Não podemos dar tudo para os nossos filhos, nem dizer que há momento de nós podarmos, há momento de nós corrigirmos, para que eles estejam preparados para a sua próxima geração, a sua próxima família, a esse mundo, né, que cada vez mais se torna desafiador. Mas é interessante também que, meditando, falando sobre os filhos, família, trabalho, nossa vida, todo pai, primeiramente nós pensamos assim, acredito, eu me enquadro nisso, tenho meu filho Brian, né? Sim. Você tem seus filhos, seu filho, né? Então, nós almejamos que eles alcancem o sucesso, o alvo, nós almejamos que eles possam ter a melhor faculdade, nós almejamos que eles sejam homens de sucesso no trabalho, né? Que eles sejam prestadores de serviço de caráter, né? Homens de Deus, mulheres de Deus, né? Que sejam bem-sucedidos. E há uma grande preocupação nossa como pais, meu Deus, qual a faculdade será que eu vou conseguir pagar, né? Como que eu vou fazer, né, para lançar meu filho? E temos aquela preocupação, será que ele vai conseguir, né, ser bem-sucedido? Né? Será que ele vai conseguir uma família abençoada? E nós sempre pensamos nas coisas aqui da terra para o nosso filho. É normal, é natural de um pai, de uma mãe, mas o texto nos chama a atenção. Pais, você que está nos assistindo, jovem, né, família, ele nos fala da centralidade da palavra de Deus. Porque muitas vezes nós pensamos somente, às vezes, em lançar os nossos filhos no sucesso dessa terra. Mas é justamente sobre isso que esse texto está falando. Que se Deus não for o primeiro, tudo isso pode ser inútil. Aquilo que nós almejamos. E é o que o texto fala. Se o Senhor não for o edifício da casa, bom trabalho. Então, em primeiro lugar, é que nós venhamos lançar os nossos filhos o alvo, que é Cristo Jesus. Em primeiro lugar, que esse alvo, antes de nós almejarmos, né, que faz parte da nossa vida, que eles possam ser homens e mulheres de sucesso nessa terra, nós precisamos lançar eles no Senhor. Eles como flecha, apontar para o Senhor, porque é justamente isso que a palavra nos diz, que podemos até construir, mas se o Senhor não for o edifício, não for o primeiro, não for o centro desta casa, em vão trabalham que estão, né, trabalhando, em vão estão trabalhando para edificar aquela casa. Então, o texto nos aponta. E esse alvo principal de nós lançarmos nossos filhos para que eles possam ter famílias abençoadas, trabalhos abençoados, primeiramente, lançarmos ele ao Senhor. Porque essa é a vontade de Deus. E o homem cada vez mais se aproxima do Senhor. Esse é o seu Criador. Para que através disso ele possa estar abençoando a sua casa. Que através disso Deus possa estar abençoando o seu trabalho, aquilo que você colocou diante do Senhor. No versículo 5 vai dizer assim: feliz o homem que enche dele a sua aljava, não será envergonhado. Ou seja, quando nós lançamos nossos filhos diante de Deus, na presença do Senhor, nós não seremos envergonhados. Quando enfrentarmos os inimigos. Quantos inimigos as famílias têm? Muitos inimigos. Famílias, neste momento, choram sem saber o que fazer. Meu Deus, o que fazer agora? Para que lado eu vou? Quantas famílias estão ouvindo, nos assistindo nesse momento, se encontram com medo, em aperto, em aflição, em angústia. E sabe, casamentos estão aí se desfazendo, filhos sem direção. O que vai ser o dia da manhã? A palavra nos leva a nos confiarmos no Senhor. Essa palavra nos leva a colocar Deus como primeiro lugar. Mateus capítulo 6, versículo 33 diz assim: buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas. As outras coisas, aquilo que nós
queremos nessa terra. Não vamos ter tudo nessa terra, mas aquilo que é suficiente para nós podermos viver nessa terra, dada a nossa família. Então, você que nos assiste nessa noite, sabe, você está angustiado, coração apertado, ver a família, quem sabe, sofrendo ataques, mas eu quero dizer para você, olhe para o Senhor, confie no Senhor de todo o seu coração, coloque Ele como primeiro na sua vida. Isso não significa que você não passará por lutas, por aflições nessa terra, pelo contrário, nós passaremos, mas temos a certeza que Deus está conosco todo esse tempo da nossa vida. Que o Senhor abençoe sua família, que o Senhor abençoe sua casa, o seu trabalho, que o Senhor abençoe o nosso município e guarde o nosso município, nossa Rondônia abençoada, o nosso Brasil, em nome de Jesus Cristo. Possamos colocar Deus como centralidade de tudo na nossa vida. E quando colocamos Ele, a palavra de Deus nos revela que Ele endireitará os nossos caminhos, que Ele abençoará a nossa casa, que Ele trará direção para a nossa família, que Deus vai trazer conforto, paz e bênção sobre a sua casa, essa casa que tem enfrentado grandes inimigos, desafios. Olhe para o Senhor, Ele está pronto para lhe abençoar, Ele está pronto para lhe orientar. Volte-se para a palavra de Deus, se aproxime do Senhor, esteja aprumado sua família, no trabalho, na palavra de Deus, na verdade de Deus, no seu Criador. Olhe para Ele, no nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família, em nome do Senhor.